E começou mais um Entendo Nada. É o número 19. Eu marquei 18 aqui, mas é 19. Tô errando até os números aqui já. E o assunto de hoje é anos 90. Olha só. Vixe, hoje vai ser, cara. Olha, vai ser nostalgia total aqui hoje. E tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi. E por ele. Ele. O rei da banheira do Gugu, Flávio Santos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Porque podcast você ouve quando, onde e como bem entender, porque é mídia streaming, é mídia independente. E eu tô com minhas bochechas rosadas, porque eu gostei muito do epiteto que o Luiz me deu, de rei da banheira do Gugu. E eu tô preocupado com o que vão achar de mim, né? Na verdade é isso, né? E assim, eu não é querendo desviar o foco de mim não, viu? Não é querendo desviar o foco. Mas você errou o número, eu acho que tem culpado disso. E eu acho que tem culpado disso. Tem mais gente pra participar? Tem mais gente. Hoje, sabe que hoje tem mais gente, rapaz? Tem. Hoje tem uma estreia, hein? Tem estreia? Estreia. Mentira. Estreia. Tudo bem que ela já participou no programa, mas hoje é estreia, hoje é oficial. Hoje é oficial. Está aqui, de corpo presente, tá? Eu tô vendo. Quase não chega, né? Não, mas esquece o metrô de São Paulo. Esquece o metrô de São Paulo. Ó, hoje eu tô em São Paulo, Centro Cultural Vergueiro, aliás. Um salve pro pessoal aí. Hoje eu tô em São Paulo. E vamos apresentar ela. A voz. Ela que se pedir pra dublar, e o Nona Ryder, eu não preciso nem falar esse nome, e Arnold Schwarzenegger era dubla. Dubla mesmo. Mas ó, eu vou dizer uma coisa, o sonho dela era ser Paquita. Ela, Mariana Mirabete. Muito obrigada por essa recepção tão calorosa, gente. E ela veio de Paquita. Gente. Exatamente. Vim de com aquela bota, não é aquela bota branca de salto e tal. Juro que só não realizei o meu sonho da paquitagem porque não nasci loira. Se tivesse nascido loira, com certeza. Mas tudo bem, mas tinha a Mara Maravilha com as borboletas, então, exatamente, no caso, eu poderia ter tentado me candidatar a ser uma borboleta. Mas, muito obrigada pela recepção, meninos. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Muito feliz de agora estar oficialmente, né, dentro do time. Já assinou o contrato. Já assinei o contrato, já tá tudo certo, meu empresário já tá... Tem multa rescisória. Exatamente, porque, né, a gente trabalha com cuidados. E é sério. É sério, muito sério. E começar hoje com esse tema, pra mim, não tinha melhor. Não tinha, sensacional. Anos 90 é tudo. É isso aí, é tudo, gente. Só, eu acho que os anos 90 foi... Eu vou colocar a visão de historiador de novo, que eu sou chato. Aí depois a gente entra pra parte engraçada, tá? Os anos 90 foi uma fase de transição. Você chega ao fim do século XX, um século de extremos, né? De guerras e de avanços tecnológicos muito grande. E chega nos anos 90, tudo aquilo que a gente via do século XX desabou no Muro de Berlim. Uhum. Ou seja, acabou o capitalismo, apesar que tem gente que quer ressuscitar o comunismo hoje. Querem matar o comunismo, não sei se dá, porque não sei, né? Vamos deixar isso pra lá, senão eu vou ficar bravo aqui. Então é o fim de uma era. E assim, os anos 90 é uma transição entre o século XX e o século XXI. E eu vejo, tem uma maneira de ver que o meio dos anos 90 é quando começa a realmente passar para o século XXI. Porque quando entra, a tecnologia bate na gente com tudo. Aí chega a internet, chega toda aquela... O celular, né? O celular, olha só. É verdade. Celular. Até o videocassete foi deixado de lado, veio o DVD... Deixado de lado mais ou menos, ainda tenho o meu lá funcionando em casa. Eu tenho o meu. Eu uso muito mais. Tenho o meu e quero fazer um anúncio aqui. Está no Mercado Livre, quem quiser comprar por R$150. Momento jabá. E ninguém se ofereceu até agora. Olha, 150. Eu não vou nem falar. Se você tiver um Atari pra vender, eu compro. Um videocassete no momento, num Atari, eu tô aceitando. Olha que eu tenho um Dynavision 3. Dynavision, sensacional. Mas você sabe que você falou uma coisa, Mariana, sobre o Atari? E eu acho que a gente já vai entrar nesse tema aí. Aê. Porque o início dos anos 90 foi o início da era dos videogames no Brasil. Sim. Né? Antes de falar do Atari, posso falar um negócio brevemente? Você falou que foi a transição para o século XXI. Sim. Agora, do ponto de vista do discurso, da cultura, eu acredito que especificamente aqui no Brasil, quando acabou a ditadura aqui em 84, 85, o discurso cultural era de muita responsabilidade com a comunicação. As pessoas se levavam muito a sério quando se comunicavam. A gente ouvia a geração Coca-Cola, a gente ouvia Que País é Esse? Sim. As pessoas achavam que como elas tinham uma liberdade que não tinham na ditadura, elas tinham uma grande responsabilidade de se comunicar com as massas. É verdade. Então o discurso mais politizado estava presente em tudo. Artes, músicas, programas... E foram coisas que marcaram muito, que a gente lembra muito até hoje, né? Aí, eu acredito que do ponto de vista da linguagem, a partir dos anos 90,
os artistas, os produtores culturais, os agentes culturais que lidavam com as massas, eles começaram a se levar menos a sério. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Cabe a você que está nos ouvindo julgar. Eu particularmente acho bom. A linguagem sempre está em evolução. Sim. Mas aí a gente, nos anos 90, a gente viu o cara que compunha, o cara que fazia arte se levando menos a sério, e houve esse escrachamento, essa ausência de regras. Então, se nos anos 80 o cara falava, opa, Chacrinha tá muito ousado jogando abacaxi aqui pra plateia, tá demais. Nos anos 90 o cara colocava a criança descendo a boquinha da garrafa. Porque achava que era democracia, e é isso aí, vamos espinafrar tudo, ficar todo mundo pelado. Aí você viu o Danny Boy, que era o Danny Boy, pra você que tá nos ouvindo, é um gugu, era um gugu em miniatura. Eu lembro. E ele cantava no sábado à noite, você imagina, uma criança acordada no sábado à noite. No sabadão, né? No sabadão sertanejo, que naquela época o sertanejo já tava em alta, uma mulher no chuveiro, dançando seminua com a camisa molhada, que era a garota da roupa molhada. Isso era os anos 90, o discurso dos anos 90. É isso mesmo, você tem razão. Os anos 90 economicamente também foi um ano de um boom muito grande pro mundo todo, praticamente o mundo todo, né? Sempre vai ter as regiões, apesar do Brasil ter passado por um monte de crise, mas no geral foi uma década de crescimento depois de uma década perdida, que foi a década de 80, economicamente falando. Verdade. Né? Apesar que perto do que tá acontecendo hoje, década de 80 foi até bom. Exatamente. A gente tá perdido há uns 20 anos aí. Não, eu já falei, olha, tempo, tá o Brasil tá caminhando pra Argentina. A Argentina, desde a década de 60, ela não sai daquilo. A gente tá no mesmo caminho. Estamos chegando lá. Mas vamos voltar pro nosso roteiro aqui, que senão a gente vai falar da década do 90 aqui e tudo. E a Mariana falou dos videogames. Eu acho interessante a gente falar, porque foi realmente quando os videogames chegaram pra valer no Brasil, né? Até então tinha, mas não era... Sabe, pouca gente tinha esse acesso aos videogames e tal. Então foi quando chegou. Mas ao mesmo tempo, eu acho que dá pra dizer por nós três pelo menos, éramos uma geração que brincava na rua. Exato. Né? Acho que foi a última geração que brincou na rua. Foi a transição, porque dava pra brincar na rua. Era possível brincar na rua. E jogar bola, jogar queimada. Pular elástico. Nossa, agora pular elástico, nossa. Foi fundo. Não é da minha época. Não. Da época da Mariana. Tá. Isso aí. Eu não sei nem o que é Paquita também. Eu só falei aqui porque... Eu vi no Wikipedia isso aí. Me contaram, não sei. me falaram. Me falaram. Mas a gente brincava na rua. Apesar de ter o videogame, a gente brincava muito na rua. A gente ia pro fliperama. Sim. O videogame era na rua, pra começar. O fliperama. O fliperama, pra você que não sabe, eram as máquinas tinha no boteco. A gente ficava lá comprando ficha, cabulando aula. Não que eu fizesse isso, né? O pessoal por aí cabulava aula. E era um videogame na rua. Na prática era isso aí. A gente tinha um videogame em casa, mas existia a socialização do videogame na rua, no boteco. Você via, a gente frequentava boteco. A maior alegria da galera era encontrar uma ficha perdida no chão. Exatamente. Né? Felicidade. E a outra maior alegria era aprender um Hadouken do Street Fighter. Exato. Que era extremamente difícil você fazer uma coisa no videogame. Era não sei quantos movimentos pra trás, pra frente, pra cima, pra sair um raio todo iluminado lá e acabar com o seu adversário. Não era essa teta que era hoje. Não, mas a Mariana vai destrinchar o assunto. Porque quem não teve um Atari, pelo menos conhece alguém que teve, né? Fato. E o Atari, pelo menos pra mim, foi assim, o primeiro contato que eu tive com tecnologia, né? Porque antes disso não tinha nada muito assim. E o Atari despertou em mim o gosto pelo videogame. E eu era assim, fanática, como o Luiz disse. Eu brincava na rua, andava de bicicleta, andava de patins, mas eu tinha que reservar aquele meu momento ali, algumas vezes na semana, pra jogar o meu Atari. Quem nunca assoprou a fita pra ela funcionar, né? Tinha todo um ritual. Era legal. Né? Tinha que pedir pra alguém conectar o videogame pra você na televisão, porque era difícil aquele processo ali e tal, parafusar o negócio atrás da televisão. Tinha um negocinho que mudava de televisão pra videogame, né? Exato, né? E que bênção eram aqueles cartuchos com, sei lá, 20 jogos. Você mudava a chavinha de posição, mudava o jogo. Era tudo sensacional e era tão simples. Assim, pode ser brega o que eu vou falar, mas é um bom exemplo do quanto uma coisa muito simples pode fazer a gente muito feliz. Porque era um jogo com gráficos super... simples, né? Mesmo com se for comparar com o que a gente tem hoje. E eu até brinco que hoje mesmo, gente, eu tô por fora, assim, de videogame, porque esse negócio de você vai pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo e pra diagonal é um negócio muito evoluído. Não, na minha época era a bola quadrada lá do joguinho de basquete, a bola quadrada no jogo de tênis e só. E eu ainda sou meio analógica, assim, nesse sentido. Pra mim é só vai pra frente e vai pra trás. Então o Atari, assim, eu tenho boas recordações. E eu queria muito comprar um de novo.
de verdade. Fora que a gente ficava com dor no dedo, que aquele manche era duro, né? Era um manche, de fato, igual de avião, né? Era um gente, pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, imagina um controle, era só um pino, digamos assim, que era o controle principal, e tinha um botão. Não tinha essa palhaçada de você aperta um quadrado, o X. O analógico, você aperta tudo, você tem que ser um polvo pra poder jogar videogame. Hoje você tem que apertar 500 botões ao mesmo tempo. Parece um teclado de computador. Exato. Cara, era muito simples e eu garanto pra vocês que a gente era muito feliz. Porra, era. E eu acho também, voltando um pouquinho no negócio que o Luiz falou, que quando os videogames explodiram, é curioso esse dado que eu vou trazer aqui, mas até os anos 80... as pessoas tinham pouca televisão em casa. É verdade. Os videogames explodiram quando a televisão popularizou como eletrodoméstico. Eu lembro que a minha primeira televisão colorida foi nos anos 90. E nos anos 80, voltando aqui um pouquinho, as pessoas colocavam uma película em cima da televisão preta e branca pra ela ficar colorida. E me contaram também, cara. Da série me contaram. Minha avó me contou, né? Ninguém, só eu que assumo a idade aqui, tá, gente? Os meninos aqui tudo escondem o jogo. E eu lembro que naquela época, cada jogo que era lançado, a gente sentia o pulo geracional de um videogame pro outro. Depois do Atari surgiram a família Nintendo, o Dynavision, o Phantom System. Nossa, que nome horroroso, né? Phantom System, né? Phantom System. Aí tinha fita de 62 e 70 pinos. Se eu não me engano, era isso, né? Tinha. Eu acho que era esse o número de pinos. Isso aí. Aí depois, como se não bastasse o Nintendo, saiu o Super Nintendo. Então era o Mega Nintendo. E surgiu o Mega Drive, surgiu o Master System, que era já, a partir do Super Nintendo, a terceira geração. Mega Drive e Genesis, né? Porque tinha o fabricante americano e o fabricante japonês. E aí que também surgiu o supra-sumo da modernidade, jogos de pistola. Você vinha uma pistola, Master vinha no kit, vinha no kit uma pistola, e eu lembro que eu tinha um jogo de cowboy no Dynavision 3. Caramba. Aí você acoplava assim no videogame e ficava tirando, me achava um cowboy, né? Exatamente. Mas era uma tentativa de tornar a coisa mais interativa. Foi o precursor do Kinect, né? Exatamente, foi uma tentativa de Kinect, que era horroroso, né? Exatamente. Assim, você dava um tiro, aí aparecia o sangue na tela, assim... Tudo errado. Você atirava na perna do cara, matava, explodia a cabeça. O negócio era assim. Agora, eu quero falar de um jogo aqui que pra mim ele foi um grande divisor de águas em termos gráficos, que foi Rei Leão. Do Super Nintendo. Ah, sim. Ele foi um jogo muito bonito pra época. Sim. Ele aproveitou a hype aí do filme Rei Leão, que vai voltar agora no cinema, por isso tô falando disso. E o mesmo impacto que esse live action tá causando agora no cinema, causou no mundo dos videogames naquela época. O jogo Rei Leão era muito bonito. E muito bom. Era muito bom. Muito bom jogo. E eu joguei ele há um tempo atrás, no emulador aí da internet. Dá pra jogar ainda, né? Bem jogável, né? Não, bem jogável. E outro ponto sobre os jogos de antigamente. Os jogos eram absurdamente difíceis. Sim. Verdade. Pra você, é assim, a gente ia em locadora. Pra você que tá ouvindo que tem 15 anos, locadora é um negócio bizarro, né? Você só vê locadora de carro hoje em dia. Mas naquela época você ia lá, pegava uma fita na sexta-feira pra devolver na segunda. E isso valia também pros videocassetes, pros filmes. E você tinha que levar rebobinado. Isso, aí você saía um pouco da rua e ficava em casa, como se fosse num mosteiro pra tentar zerar o jogo. E você não conseguia, esses malditos Ninja Gaiden, Battletoads, esse monte de jogo xarope que tinha nos anos 90, e a gente não conseguia zerar os jogos, eram extremamente difíceis. Então era isso que eu queria falar da minha experiência com jogos, nesse ponto bem traumatizante. A variedade era muito grande, tinha jogo, assim... Não, de tudo. De tudo, né? Hoje em dia eu ainda vejo, apesar de não fazer parte, não acompanhar tão de perto, mas eu vejo um cenário muito masculino nos jogos. Também. E naquela época a gente tinha muito jogo que, entre aspas, era direcionado pra meninas, mas que no fim todo mundo curtia. Sim, tinha um jogo mesmo de fazer os jogos hambúrguer que eram masculinos, tipo jogo de corrida, era muito legal. Eu e as minhas amigas, meus irmãos, a gente adorava. Era muito legal que era tudo misturado, né? Não, só pra... O Luiz vai falar aqui. Tinha um jogo de circo no Dynavision 3. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Você fazia... em cada tela você interpretava... Você fazia tarefa de circo. Uma você era trapezista. Caramba. Uma você domava um leão. Uma você pulava de uma bola pra outra, assim. Pra corroborar o que a Mariana disse. Era uma coisa bem variada. Quando você vai imaginar hoje um jogo de circo, e seria uma experiência em tanto. Você fazer em HD um jogo de circo hoje em dia... A versão jogos de verão pra circo. Isso, exatamente. Saudade. Então, cara, você me falou umas coisas, me veio umas lembranças na cabeça aqui. Lá vai mais uma história Luiz Rossi, né, de vida aqui. Eu lembro vagamente isso depois. Mãe, você vai ouvir, você vai me contar se era verdade isso. Tenho vagamente isso na cabeça. De que você, meu falecido pai, compraram uma TV e um videocassete por consórcio.
Nossa, consórcio. Consórcio. Você comprava carro. Se eu não me engano foi assim. Você comprar, vagamente eu lembro disso. E foi uma TV grande, era a primeira TV, acho que 29 polegadas, um negócio gigante assim. E eu tinha o Atari, o CCE Atari, na verdade não era o CCE, né? Era o CCE. E um belo dia entraram na casa e roubaram tudo, levaram tudo embora. Até o meu CCE levaram embora. Até meu CCE levaram embora. Mas assim, depois eu ganhei o Master System com Sonic na memória. Olha só. Que vão lançar o filme do Sonic agora. O que me chama a atenção é que fazia esse consórcio de televisão, de videocassete. De carro também, né? Não, de carro ainda existe hoje, tá? Não mais de televisão, mas e tinha, se duvidar, tinha de geladeira, de fogo, tinha. E é interessante pensar isso, né? No início dos anos 90, ainda existia esse tipo de... Para comprar esses produtos, você precisava de às vezes de consórcio. Olha só. Eu acho interessante. Vocês falaram de videogame e tal. Eu sempre teve muito videogame. E os anos 90 inteiro eu tive videogame. Desde o Atari eu fui até o Nintendo 64. Olha só, fui fazendo ali, ó. Atari, Master, Super Nintendo e Nintendo 64. Acompanhando a cronologia do negócio. E vocês falaram da gente jogar na rua, videogame na rua. Eu lembro que, onde eu morava lá, no saudoso Alto do Ipiranga, tinha os meus amigos. Eu lembro que eu tinha o Master System. Um amigo meu tinha o Super Nintendo, porque ele era mais rico. Um outro amigo meu tinha, acho que o Phantom ou o Dynavision, eu não lembro, mas é um Nintendo, né? Era um Nintendinho. Família Nintendo. E outro tinha o Mega Drive. Então, a gente, cada hora tava na casa de um. Além de jogar bola na rua, fazer as coisas, quando a gente jogava videogame na casa de um, jogava videogame na casa do outro. Também tinha isso, então tinha essa era mais junto, né? A gente via mais junto. Os videogames eram mais sociáveis. Os jogos eram naturalmente sociáveis, sim, né? É verdade. Sim. Era muito mais legal você tá ali. Hoje em dia, com o negócio do jogo online, né? Você tá na sua casa, seu amigo tá na casa dele... Acaba tirando um pouco isso, eu acho. Era muito legal. Você juntava a galera em casa e tinha torcida. Era um negócio assim, unia né, as pessoas. Usando uma psicologia de boteco aqui, bem de boteco mesmo, você aprendia a negociar ali. Aprendia a criar umas ferramentas sociais ali. É muito mais fácil você ser ignorante com uma pessoa online e falar não com uma pessoa que tá online, né? Lá em Brasília. Não, pessoalmente o pau tora. Pau quebra e tem que entrar num acordo, né? É verdade. Se todo mundo não quiser ficar com o olho roxo. Gente, mas era assim mesmo. Outra coisa que me lembra, você falou de televisão, lembra dos programas infantis, hein? Os programas infantis, os desenhos animados. Que, assim, era passar a manhã inteira assistindo pra almoçar e ir pra escola, né? Acho que todo mundo passou por isso, né? No meu caso, eu ia pra escola, voltava, almoçava e ficava a tarde toda assistindo o que tivesse passando na televisão. Era o contrário. Eu acho que, assim, começou nos anos 80, mas nos anos 90 solidificou a criação de produtos para crianças. Eu lembro que, falando de desenho, falando de brinquedos também, quando eu chegava às vésperas do dia 12, a televisão era um frenesi de comercial, de propaganda. Nossa, era boneca da época. Porque era assim. A estrela dominava, né? A Grow. Era Glaslit. Grow, nossa, olha o nome, parece um monstro. Grow. Parece um monstro falando. Nossa, a Glaslit. Então era uma guerra absurda. E dentro dessa indústria de brinquedos, os desenhos e os programas de auditoras infantis, que eram as apresentadoras... E o Sérgio Malandro apresentava programa infantil. Eu gostava do programa, eu gostava. Eu gostava mais do Sérgio Malandro que dos outros. Eu também. A Porta dos Desesperados, era legal pra caramba. Porta dos Desesperados era a melhor coisa. Era um circo isso, aquilo, era. Né? Ele é um circo ambulante, o Sérgio Malandro, né? Doidinho. Mas, aliás, me lembrou de uma coisa, hein? Qualquer dia a gente tem que falar do Eric Johnson, né? Porque a gente falava muito do Eric Johnson nos primeiros episódios. Nos 90 ele também era que é o grande ícone do programa. Era dos anos 90 também. Vocês só me contam isso agora? Isso. Não, porque você ia se espantar, né? Você ia sair correndo capaz de não vir. Tá bom. Ainda vai ter um especial Eric Johnson. Alguma coisa assim. Não vai dar nada isso, né? Isso que eu ia falar, vai durar 5 minutos, mas tudo bem. Vai ser um especial de férias, a gente na praia fazendo programa. Então, mas eu acredito que os desenhos eram muito bem divididos. Tinha a cultura, que tinha os programas educativos, e sem querer criar polêmica, que eu não gostava de nenhum desenho da cultura. Eu não gostava de Mundo de Bikman, eu não gostava de nada. Mesmo? Olha só. Eu só gostava do Gloob Gloob, que os peixinhos... Eram dois peixinhos falando debaixo da água. Mas eu nunca gostei dos produtos da cultura. Eu gostava do Mundo da Lua. O Mundo da Lua era bom, que era uma série já, né? Já era... Qual que é o nome do ator? Luciano Amaral, né? Luciano Amaral, que hoje tá na TV a cabo, ESPN. né? Sigo ele no Instagram. Pra você que assiste no ESPN, o Luciano Amaral, ele tinha essa série muito boa, que era com o Antônio Fagundes, Gianfrancesco Guarnieri, que é um ator muito famoso também, e outros atores que eu não lembro o nome aqui. E eu digo aqui já um meme que eu vi na internet, e é verdade... O Mundo da Lua, foi o primeiro podcast do Brasil. Exatamente. Pode crer. Ele falava... Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Ele falava num gravador na série. Ele se trancava no quarto, tinha um gravador... E eu vou descrever o gravador aqui pra vocês ficarem mais assustados ainda. Era um negócio assim de mais ou menos meio metro.
Aí tinha uns botões gigantes assim que você apertava, você ploc, fazia fazendo barulho. Tem um outro seriado dos anos 90 que eu achava um porre, mas tem que citar aqui pro dever histórico, que era Felicity. Eu adorava Felicity, não fala mal de Felicity. Não peguei essa ideia, mas foi mais pro final dos anos 90. Isso, mas o Felicity também tinha o mesmo esquema do... Exatamente, ela gravava a fita, era a Sally, a amiga da Felicity. Não, a menina vivia chorando. Era drama, né? Era drama. Chata, Nossa, foi meu seriado preferido dos anos 90, nem vem. Quando eu queeria xingar alguma coisa, colocava no Felicity. Gente, tchau. Olha. Não, peraí. Mas assim, e é gozado, porque o pessoal sempre fala com muito carinho do passado, né? Mas na verdade, os desenhos que eram populares nos anos 90, os personagens eram todos mau caráteres. Você pega o Pernalonga, o Pica-Pau. O que eram esses bichos, gente? Eram fofinhos, eram? Eles não gostavam de comer, não gostavam de trabalhar. O Pernalonga colocava uma dinamite na orelha do coiote, explodia ele. E o coiote que era o vilão, né? Exatamente. O coiote que era o malvado. O coiote só se lascava. O Pica-Pau fazia uma boneca de salsicha pra enganar o Leôncio, né? Colocava o espeto na bunda do Leôncio. E o puxa-frango. Pois é. Não, enganava o corvo, né? Se pintava de corvo lá pra comer milho de graça na fazenda. Você disse pipoca. Então, os desenhos, não tinha esse negócio politicamente correto. O pau comia nos desenhos, gente. Desenho roubava, desenho colocava dinamite no outro, explodia. Gente, pelo amor de Deus. Fazia armadilha. O que ensinava de bom? Mas era muito divertido. Agora, tem um desenho que eu tenho que falar dele, porque quase ninguém lembra. Mas toda vez que eu converso com amigos meus daquela época, ninguém lembra desse desenho, mas eu achava ele muito divertido, achava muito criativo. Que era porque misturava vários elementos da cultura pop, que eram os cowboys de Mumeza. Ninguém lembra, né? Nossa, qual era a emissora que passava isso, meu Deus do céu? Passava só na minha casa isso aí, né? Não, passava no SBT esse desenho, tem no YouTube. E era no SBT às 3 da manhã, né? Você lembra, né? Eu lembro. SBT 3 da manhã. Depois do Sabadão Sertanejo, com o Danny Boy cantando. Depois do programa do Miele. No que consistia esse desenho? Olha, nossa, Miele, a gente vai falar disso aí. E a gente vai falar de gente que era desse programa, que hoje é famoso. A gente vai chegar no Sempre Vê aqui daqui a pouco. Olha a situação. A gente vai ser preso daqui a pouco. Vamos ver se tem algum guarda por aqui. Então, o cowboy de Mumeza, só pra sintetizar o que era a criatividade dos anos 90, como se misturavam as coisas. Eram bois e vacas que viviam no Velho Oeste, tinham um coldre com arma na cintura e faziam duelos no desenho. Gente, era isso. Isso era anos 90. Pois é. É parente do Danny Boy no Sabadão Sertanejo. Eu lembro do desenho Nossa Turma. Nossa turma boa. Nossa turma era legal. Cavalo de Fogo. Exatamente. Que era legal. Cavalo de Fogo, que a abertura era cantada pela Patrícia Marques. O Cavalo de Fogo. Sério? Era ela? Era ela que cantava. Nossa, eu também não sabia não. Que legal. Vou me abster de comentar sobre a abertura, né? Mas é a Patrícia Marques, que é uma puta cantora hoje em dia. E eu acho que falamos da TV Cultura, que não dá pra não falar do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim. Não dá, porque acho que marcou toda a geração. É Castelo verdade. Rá-Tim-Bum, acho que mesmo quem não gostava, não teve jeito, cara. Eu não assistia, mas assim, de tantas pessoas falarem, você até cria um carinho ali pelo produto, né? E agora, exposições, sempre tem alguma coisa aí pra celebrar isso e faz muito sucesso, né? Eu fui amigo de infância da irmã do Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum. Sei. O nome dele é Cássio Escapim. Escapim, né? E ela morava no Brás, eu morava no Brás. Ela morava num prédio onde hoje é o Templo de Salomão. Ah, tá. Sei. E a gente era amigo de infância. Ela tocava na igreja lá e tal. Tem esse dado histórico também. Mas eu nunca cheguei a vê-lo pessoalmente. Mas ela falava muito bem dele. Ela era uma pessoa muito querida pela família. E na época do Castelo Rá-Tim-Bum, eu lembro que a família dele falava que não via mais ele quase, né? Porque teve a fama e a carreira dele no teatro explodiu. Sim. Depois daquilo, o teatro, ele é forte no teatro até hoje, né? E aí ele praticamente virou um turista em casa, né? Faz parte, né? Faz parte. Mas eu acho que é interessante te lembrar dessas coisas do Castelo Rá-Tim-Bum. Anos incríveis. Eu tava pensando nisso também. Muito legal. Se você não conhece, nunca viu nada, procura na internet alguma coisa. Era uma história tão bonita, né? E ensinou, acho que tantos valores pras crianças da época. Sim. E assim, era engraçado, era divertido, o roteiro era bom, tudo bom. E vejam dublado, viu? Tá muito bem dublado. Sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas... De maneira isenta. De maneira isenta. Eu pouco fã de dublagem, dubladora. Mas muito legal. Me tem um carinho especial por essa série.
Sim, era uma bela série. Eu tava falando com o Flávio, porque o Flávio colocou como uma das séries preferidas dele no Entendo Pouco que a gente fez sobre séries, que eu tenho medo de assistir hoje, porque era tão bom na minha cabeça, que eu tenho medo de assistir hoje e não ser tão bom como era. Não, porque era muito bom Quando mesmo. você vê sem a aura afetiva, aquela coisa infantil, você fica mais crítico quando é adulto, a coisa muda nos nossos olhos, né? Sim. E de fato tem algumas coisas que se a gente pensar naquela época, eram muito ruins mesmo, né? Se a gente pega filme daquela época, se a gente pega alguns produtos assim do cinema, era tudo muito ruim, gente. Era tudo muito ruim de roteiro. Muito trash, né? Era tudo muito trash. Mas tem trash que é divertido. E os teus trash são muito ruins e inassissíveis, né? É verdade. Tem esse porém. Teve a TV Colosso também, né? TV Colosso, também Priscila, né? Era bizarro, né? Era tão legal. TV Colosso também. Todo mundo correndo pra comer, né? Mas você sabe que eu lembro vagamente assim de assistir a televisão de manhã, tal, e de vez em quando dava uns flash, parava assim, dava uns flash. Então, Olimpíadas 92, olha só. Uau. Olha a lembrança, cara. Eu acho legal da gente falar, porque eu e o Flávio conversando algumas vezes, falar que a geração ganhou a medalha de ouro com vôlei, né? Foi a grande vitória, acho que uma das maiores vitórias da história do esporte nacional. Foi essa medalha de ouro do vôlei. E eu lembro que depois que ganhou essa medalha, as pessoas jogavam vôlei na rua. Sim. E não futebol. Exato. A gente tem essa discussão, né? Que se o Brasil não ganhasse 94 a Copa, provavelmente a gente teria virado o país do vôlei. É uma coisa que a gente sempre fala em off, porque as pessoas jogavam, elas faziam um círculo na rua e jogavam um tipo de queimada. Uma pessoa ficava no meio levando bolada. Era um vôlei brasileiro, né? É brasileira, né? Vôlei bem marroqueira, né? Brasileiro gosta daquele negócio de diversão, violência, né? Porque aquilo era uma violência, né? Jorrando sangue, né? Era 3 cortas, acho que era o nome, era alguma coisa assim. Aí o cara levava uma cortada com a bola de vôlei na cara, com ela estrebuchando no chão. Exato. E essa era a diversão de domingo das pessoas. Vários coleguinhas quebraram o nariz jogando isso. Exatamente. Então, eu acho que essa Olimpíada, ela foi muito emblemática pra gente, porque ela abriu... A gente ainda é um país monoesportivo, mas abriu nossos olhos pra outros esportes. Eu lembro que nessa Olimpíada eu tava em Minas Gerais, estava em viagem, numa cidade chamada Nanuque, perto de Teófilo Otoni, na casa de uma tia minha e de um tio meu, que já faleceu. E as pessoas paravam pra ver o vôlei. Naquela época. O vôlei foi uma febre, ninguém tem noção do que é isso hoje. Eu acho que naquela época era mais febre que hoje. Com certeza. Em Olimpíadas. As pessoas paravam, porque o Brasil nunca tinha ganho uma Olimpíada em esporte coletivo. Foi a primeira medalha que o Brasil ganhou em esporte coletivo, em time, coisas assim. Medalha de ouro, né? Medalha de ouro. Já tinha ganhado prata em 84, em Los Angeles. Mas foi a primeira de ouro. Então, foi uma comoção digna de Copa do Mundo. Foi mesmo. Em 92. Você tava em Minas, né? Eu lembro que nesse mês, né? Que foi em julho, né? Junho e julho. Eu tava em férias e eu tava na praia, numa colônia de férias. E eu lembro que a sala de televisão vivia vazia, né? Porque o pessoal ia pra praia, ia pra piscina e tal. No dia em que teve a final, eu lembro em particular da sala lotada. Tinha gente sentada no chão e todo mundo ali na televisão, vidrado, assim, torcendo muito, assim. Foi um negócio que marcou demais. Marcou. Foi uma competição muito bacana. E foi linda a vitória, né? Foi um negócio, assim, surreal. Bom, pra mim... Desculpa falar, mas a seleção de vôlei sempre foi aquela que eu olhava e via como exemplo, assim, de dar o sangue. Desde aquela época. E até hoje, por mais que ainda não seja tão valorizado, tão divulgado, eles são os caras que, de fato, você vê que eles estão entrando ali porque eles amam aquilo, não é por grana. Sabe? Até deve ter um ou outro, mas porque eles curtem pra caramba aquilo. Acho muito legal. Mas eu acho que faz muita diferença. As meninas também, claro. As meninas do vôlei também. Sim. Não que seja o mérito dos jogadores de vôlei e de outras modalidades. Os caras não serem ricos faz muita diferença. Exato. Porque ninguém tem salário milionário. O cara ganha lá seus né? 20, 30 mil. Sim. Então o cara tem que ganhar sempre, porque ele não arrumou a vida do neto, do bisneto. No futebol, um atleta iniciante, ele ganha mais que uma estrela de vôlei. Um moleque hoje do São Paulo, do Palmeiras, ganha 100 pau por mês. Exato. Quem no vôlei ganha 100 mil aqui no Brasil? Não. Uma estrela deve ganhar 50, 60 mil. Sim. Então acho que isso corrobora bastante, mas a situação do vôlei, de muitas modalidades de 92 pra cá, melhorou muito. Com certeza. O atletismo, por exemplo, até os anos 80, era em pista esburacada aqui em Ibirapuera. Hoje a pista é de primeiro mundo, tem amortecedor. Então houve um salto tecnológico aqui no esporte de investimento. Não é o ideal, evidentemente, mas que houve uma melhora assim. E a Olimpíada de Barcelona foi a única Olimpíada que cumpriu o que prometeu. Porque a gente tem a experiência de 2016, que falava que o Brasil ia vir potência, não sei o quê.
que o Rio ia melhorar, o Rio tá falido, como a gente viu. Exatamente. Mas a Vila Olímpica abandonada, né? Vergonha aquilo. Mas quem já foi a Barcelona, pelo que a gente lê, foi a única Olimpíada que realmente deu certo. Barcelona virou uma outra cidade, virou uma potência turística. Aquele investimento de fato serviu ali pro futuro do país, Inclusive, né? um abraço pro Leandro Martins, que foi pra Barcelona esses dias, né? Grande Leandro. Fez um cruzeiro. Grande Leandro, foi lá, conheceu lá. Grande Leandro. Comandando foto aí pra gente, aí pra gente passar vontade. Rapaz! Rapaz! Leandro, então, muito sacana. gente boa. Tamo zoando aqui, gente boa. E vamos combinar que os meninos do vôlei eram os galãs ali do esporte na época, né? Verdade. Eu lembro como menina, na época adolescente, eu comprava aquelas revistas Capricho, Carícia, Atrevida, tudo. Eu assinava tudo, gente. Eu gastava o dinheiro dos meus pais com aquilo. E sempre vinha pôster deles, entrevista. Era muito legal. Eles eram vistos como revistas que a Mariana tá galãs. falando, hoje as pessoas têm muito acesso na internet, mas muito conteúdo adolescente era dessas revistas. Gente, sem brincadeira, toda vez que chegava uma revista, né, porque eu fazia assinatura de várias, sabe, dava aquela alegria, assim, de você tá pegando um negócio na mão e lendo ali antes de todo mundo, porque recebia antes, né, a revista, era muito legal. Hoje em dia, não sei se as pessoas têm essa sensação de abrir a revista nova, aquele cheirinho de papel eu novo. achava incrível. Era muito bom. Como essas revistas, além de divulgar os galãs da época, elas conseguiam criar assunto no mês pro outro. Porque cada mês era a dica, assim. 10 maneiras de dar um beijo pro gato não esquecer. Era assim as capas. Como conquistar o gato do signo de Escorpião. As dicas eram mais ou menos... Vou dizer que essas dicas não adiantaram muita coisa, mas tudo bem, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Aí, ó, pronto. Enfim. Mas sabe que você trouxe uma lembrança, cara, porque eu lembro muito da revista Placar, quando a Placar era boa. Placar, sensacional. E eu lembro da Gazeta Esportiva, cara. Do jornal. Eu adorava ler, eu adorava. Eu sempre gostei de jornal. Eu sou meio retardado, né? De criança eu gostava disso. Eu também, eu adorava. Eu adorava. Então, eu adorava. Então, a Gazeta Esportiva pra mim era um... Nossa, quando eu conseguia pegar, meu pai comprava uma lá, eu pegava pra ler. Eu lia de ponta a ponta, cara. Eu lia até o turf. Eles davam o negócio do turf. Tinha, do cavalo, né? Incrível, eu lia até o turf. Tinha. Gente, era muito legal. Muito legal. Verdade. E a gente vai entrar, então, na Copa de 94. Já que estamos falando da parte esportiva aqui. A Copa de 94, que... Eu acho que é o grande divisor de águas pro Brasil da década de 90. Que sai daquele país que não ganha nada ou ganha muito pouco, como as Olimpíadas de 92, o Brasil ganhou acho que uma medalha de ouro, uma de prata e 2, 3 de bronze. A de 96, o Brasil ganhou, se não me engano, 6 medalhas de ouro. Olha o avanço de uma Olimpíadas para outra. O Brasil só ganhava com o Ayrton Senna. O futebol também tava uma draga. Draga, mas assim, o futebol aqui interno era muito ruim naquele período. Muito ruim. O pessoal fala como se fosse uma maravilha antigamente, tava muito ruim. Tirando o São Paulo do Tele Santana mas e Palmeiras, não era o bimundial do São Paulo, se pegar os times, não era. Saudade do Tele. Mas não era um time assim, você fala, cara, tinha o Raí era um... Não tinha também. Vamos lá, tinha Palhinha... Não era craque. Então, não eram craques. Eu acho, gente, não era não. Se for comparar com o time de hoje... Não, o time de hoje todo mundo é craque, né? Não, até a gente hoje... é craque. Até a gente joga mais que esses Leonardo, que depois acabou tendo um evento triste na Copa, que a gente vai comentar, perto de hoje, até o Valdeir The Flash era... Valdir Bigode. Valdir Bigode. Temos o prêmio Valdir Bigode no fim do ano, vamos esquecer. Nós vamos aquecer as turbinas. Vamos aquecer as turbinas. Voltamos. Uma Copa de 94. Pontuar que a Copa de 90 foi a pior Copa da história. Nossa, foi. Eu lembro que eu sentava na frente da televisão, a televisão colorida que meu pai comprou pra Copa. E eu tenho muita lembrança da minha vida naquela época. E eu não lembro nada da Copa, porque não tinha nada pra lembrar. Eu lembro que eu sentava na televisão, não acontecia nada nos jogos. Não. Os jogos eram chatos, não tinha lança, não tinha nada. E o meu trauma foi que foi o único ano em que eu comprei o álbum de figurinhas e foi aquela desgrameira. Eu tinha vontade de tacar fogo naquele álbum. Eu gastei dinheiro comprando aquelas figurinhas e foi uma porcaria. Pô, uma Copa que tem como um dos principais jogadores Totó Esquilate. Eita! Um nome desse, você acha que vai sair o quê de uma Copa dessa, né? Você vai arrumar briga com o italiano. Eu sei disso. Os caras vão te chamar de carcamana pela rua, quero só ver, cara. Ó, a Copa de 94, eu falo que é um divisor, mas assim, o ano de 94 foi um divisor. Porque teve o Plano Real, a inflação foi dominada depois de muitos anos, décadas. A inflação a gente não conseguia dominar. Então foi um divisor. E acho que a Copa de 94 simbolizou essa divisão.
De um Brasil que só toma na cabeça pra um Brasil que consegue ganhar de vez em quando, né? Porque não ganha muito, mas consegue ganhar de vez em quando. E a gente também teve uma sucessão de eventos muito tristes. Se fala muito da morte do Senna, que foi antes da Copa, que foi o evento... Pra mim, foi a maior repercussão da história do Brasil, a maior comoção da morte de alguém. Mas antes do Senna, morreu o Denner. O Denner. É verdade. O Denner, inclusive, quando o Brasil ganhou a Copa, os jogadores entraram com uma faixa em homenagem ao Senna. E muita gente da imprensa e da torcida criticou por não levar nenhuma lembrança do Denner. Porque o Denner, pra contextualizar aqui, pra quem não lembra, ele surgiu como o Neymar hoje. Muita gente fala que ele era melhor que o Neymar, mas não era, gente. Não era. O Neymar tinha mais recursos técnicos que ele, pelo menos na minha opinião. Mas ele era uma grande esperança do futebol, o Denner. E ele morreu num acidente bizarro. Ele jogava na Portuguesa, ele foi pro Vasco, comprou uma BMW, era um cara descabeçado, sem orientação e tal. E ele sofreu um acidente, ele colocou o cinto errado no corpo dele. Em vez de colocar na posição normal, ele colocou aqui embaixo do pescoço. E o que aconteceu? Deu aquele solavanco e ele quebrou o pescoço, porque ficou preso aqui no cinto, foi enforcado e quebrou o pescoço. Você veja que ele morreu por absoluta falta de informação, de formação, de orientação. Se tivesse um empresário como hoje em dia os jogadores têm, teria orientado a colocar o cinto, um assessor, alguma coisa assim. Mas então a gente estava numa sucessão muito grande de coisas trágicas antes da Copa de 94. Verdade. E nós precisávamos. Não precisava do desafogo. Tava sendo criado o Plano Real naquela época, né? A gente não sabia o que viria pela frente ainda. Teve um impeachment do Collor, que foi um baque muito grande, porque foi o primeiro presidente eleito democraticamente. E aí ele faz as cagadas que fez, toma um impeachment na cabeça. Aí vem o Itamar para o presidente do Brasil. Ele e os pão de queijo. Não, e ele relança o Fusca. Aí só ladeira abaixo, meus amigos. Só ladeira abaixo. Vocês reclamam hoje em dia dos políticos, o Itamar, ele foi flagrado no carnaval. Olha o ato falho. Pega esse ato falho, gente. Ele foi flagrado no carnaval. Olha o nível da política como era naquela época. Carnaval. O Itamar tava no camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro. E ele tinha um topete, né? Ele tinha um famigerado topete. E ele foi flagrado com a moça, conversando. A moça tava sem calcinha. E tiraram uma foto de baixo, assim, evidentemente mostrando tudo, né? E aí ninguém falou mais de porcaria nenhuma aqui no Brasil. Foi só da bendita ausência de calcinha da moça, falando que o topete dele tinha ficado mais erguido ainda, né? Por conta disso, né? Então o nível foi muito alto, né? O nível eu chego a desconfiar que elegeram o topete, não o Itamar. O Cacete Planeta adorou isso. É só o que eu posso dizer. Isso. O Cacete Planeta agora vocês isso. imaginam hoje em dia a quantidade de memes que o negócio desse geraria. Nossa. A situação em si foi um meme, né? É verdade. Nossa, foi um meme, né? Olha... Mas, então, acho que a Copa foi esse divisor. Sim. Eu falo que é o que marca pra mim a Copa. Os anos 90 é a Copa de 94 pra mim, eu tenho essa visão. Porque a partir dali foi que eu comecei a gostar realmente de futebol e de esporte, em geral. Eu comecei a prestar mais atenção, ver as coisas, entender mais, né? E eu, assim, a gente sempre falou no programa passado, né? A gente comentou que a morte do Senna, a gente lembra exatamente o que a gente fez o dia inteiro. Eu lembro tudo que eu fiz o dia todo. Você falou das Olimpíadas também, é um dia que eu lembro, quando ganhou no 92. Uma memória muito viva, né? Nossa, fica. E a Copa de 94, o dia também eu lembro. Tudo que eu fiz. Eu lembro muito dos jogos, assim, com lances, sabe? Eu lembro de lances específicos dos jogos e até eu comentei do Leonardo na época do São Paulo. Aquele episódio com ele, que ele deu uma cotovelada, foi um negócio triste. Foi um negócio triste. O típico bom moço, né? Exato. Ninguém esperava isso. Gente, assim, surreal. Eu lembro que eu assistia campeonato japonês, Kashiwa Antlers, eu acho, sei lá, por causa dele. Nossa, e ele era um cara, assim, que representava, tipo, muito do contrário do que alguns jogadores aqui de hoje são, né? Ele era muito família, muito caseiro, muito na dele. Cara, ele deu uma cotovelada, tirou o cara da Copa, né? O que ele cotovelou. Gabi Ramos. Exatamente, tirou ele mesmo, assim, foi um negócio, eu fiquei deprimida, foi muito triste, foi um negócio muito triste, porque a campanha do Brasil foi muito boa, foi muito bonita. Era um time muito sólido. Muito... O Brasil não foi, tirando o jogo com a Holanda, que o Brasil levou um susto ali, o Brasil não teve sustos na Copa. O Romário ficava lá na banheira, mas ele cumpria lá a parte dele, né? Sim, era um exatamente. negócio, e marcou muito isso daí, sabe? Mas foi lindo, eu lembro que eu ficava emocionada em todos os jogos, foi um negócio muito legal a Copa de 94. O Romário, eu acho que ele, do que eu vi, ainda é um dos melhores, se não o melhor que eu vi. Sim. Eu tô esperando acabar a carreira do Messi e Cristiano Ronaldo pra eu mudar isso daí. Pois é, mas até Carlos. então,
Mas o Roberto Carlos não jogou. 94 não. Não foi 94? Não, 94. Ah, 98. Ele, 98. Mas ele não tava no reserva? Não, ele poderia tava ter no ido. Palmeiras. Ele poderia ter é ido. verdade. É que na época Ele e o Cafu estavam no eles Palmeiras. estavam estourados Não, no o Cafu tava no Palmeiras. São Paulo. O Leonardo era o titular e o Branco era o reserva e entrou e fez aquele gol contra a Holanda. Isso, E ele pode deveria ter crer. ido no lugar do Branco, né? Não, o Roberto Carlos já voando. tava jogando bem já nessa época. Sim. Já Aliás, a podia ter carreira ido. do Roberto Carlos foi brilhante Sim, inteira, sim. né? Aliás, Sim, o sim. Branco, Sim. X, né? É. Ele teve esse momento da carreira dele. O Branco é o tipo de jogador que a gente elogia mais do que merece porque era do passado. Sim. Porque a gente trata todo mundo do passado, cantor, artista, jogador, como se fosse todo mundo maravilhoso, né? Pois E, na é. verdade, não era nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu sei aqui que pra comemorar a Copa depois de 94, o Flávio foi pra uma matinê Ah, e é? dançou poperô até Foi. acabar. E fui com uma calça poperô. Boa! Que tinha calça poperô naquela época, né? Foi. Cara, Cara. é outra coisa bizarra. Olha, vou dizer Eu que eu lembro das vivi calças. intensamente essa época. Tipo, Uhum. um negócio assim. E eu lembro dessas calças. Eu lembro Sim. da camisa polo. Era uma, ó, todo mundo engomadinho. era uma época que todo mundo andava igual um rapper. Exato. Todo mundo com as calças largas. Exato. E tem, eu sempre falo dos anos, quando eu falo dos anos 90 de vestuário, tem um tipo de roupa que a gente esqueceu. Que era uma roupa que deveria voltar porque ela era muito boa em épocas de frio. Que era a blusa soft. A blusa soft, ela parecia... Um cobertor. Parecia um cobertor e ela tinha um desenho igual de um salgadinho de bacon, sabe? Aquele desenho assim. Ela esquentava muito a blusa soft. Era muito E ela bom. foi um tipo de moda que não deveria ser moda, ela deveria ser um item permanente. Exato. Porque era um tecido muito quente, cara, a blusa soft. Você podia sair com a blusa do pijama embaixo e a Sim, blusa só que você tava ali nos é, trinques, né? é, Como é, diria na época. Sim, Nos trinques. agora falando da música que o Luiz puxou aí, eu acho que nos anos 90, o Luiz falou de Mamonas, falou aqui? Não, a gente vai falar. Vai falar, né? Vamos falar. Ele falou de poperô, de pagode, mas isso dá uma amostra que nos anos 90 foi muito variado. Sim. Porque se a gente pega antes dos anos 90, a gente teve o rock dos anos 80, e eu discordo que só tinha rock nos anos 80, porque Amado Batista e o Odair José estavam vendendo horrores naquela época. Era o brega e o rock, né? Então, mas o pessoal fala como só existisse o rock nos anos 80. não, tinha não. só isso. Não. E nos anos 70 tinha a música disco, né? Uhum. Tinha a Jovem Guarda e tal. E os anos 90 não tem uma marca definitiva. Não mesmo. Você tem todo tipo de música. Teve o sertanejo mais moderno estourando. Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, Maurício e Mauri, que era irmão do Chitãozinho Chororó. E Renner. E pra vocês terem uma ideia de como o sertanejo explodiu naquela época, até mais que hoje, eu acho que era até mais. Acho que mais, sim. Olha a coisa bizarra, eu vou contar aqui. Tinha um personagem nos anos 90 chamado Vovó Mafalda. Ah! Vocês imaginam o Bozo que vocês veem aí no filme? Uma versão feminina. Era um Bozo de vestido, de babado e com um chapéuzinho na cabeça de vovó. E tinha um amigo chamado Salsifufu. Salsifufu. Não sei de onde veio esse nome, mas eu sempre tive vontade de falar isso aqui em público. Salsifufu. Boa! Pronto. Era seu sonho, Vou né? realizar. Era o objetivo da estreia, né? Exato. E aí esse personagem, enfim, eu não sei nem qualificar, apresentava um programa com crianças cantando música sertaneja. Um monte de criança no meio da tarde do SBT cantando música sertaneja. Pra vocês verem. E as crianças vinham com topete, igual o Zé de Camargo. vinha, tal. mesmo produção. naipe, Pra vocês verem o que era os anos 90. Uma vovó, um Bozo versão feminina, apresentando um programa com crianças cantando. E assim, eu acho que tinha muito menos preconceito com relação a você ser eclético do que hoje Sim, em dia. sim. Porque eu ainda tenho, gente, na minha casa, as fitas que eu gravava com as músicas que eu também gostava, né? Aí tinha o locutor entrando no meio, lá com a vinheta. Era a gente difícil ficava com gravar. ódio, né? Era difícil. Demorava 3 dias pra conseguir gravar a música. Quando você tava, nossa, consegui pegar do começo, o locutor falava no meio. Mas tudo bem. Que raiva! Quando não colocavam vinheta da rádio na música. Exatamente. E assim, se você pegar as minhas Que fitas, pariu, tem poperô, tem sertanejo, tem axé. Tem de tudo, cara, tem de tudo. E assim, era muito gostoso, porque a gente se divertia com vários estilos de música. A gente ia pras baladinhas, né? Quem aí curtiu uma matinê? Olha com você. Tipo um open bar de Cara, Coca-Cola, Guaraná e pipoca. Era sensacional, gente. Ó, não sei aí quem era da época do Moinho Santo Antônio aqui em São Paulo. Era na Moinho Moca, Santo né? Antônio, Era na Moca. Eu lembro quando a Shakira veio ao Moinho Santo resumo Antônio. da ópera. Nossa senhora, foi uma febre. Eu vi Shakira, eu No vi Moinho Santo Ricky Antônio? Martin. Ele foi ao Moinho Santo Antônio? Foi, pessoal Moinho ia, Santo as Antônio. pessoas Ia. Onde era o Moinho Santo Antônio exatamente? Na Você lembra Moca. que rua? Ela era perto da Radial já. Não Perto vou da Radial lembrar Leste o ali. nome da rua, É que eu não sei o nome da rua, mas era perto da Radial. Aham. Era ali perto da rua Taquari, aqueles pedaços Nesse lado ali. aí.
pra esses Eu não lembro muito exatamente legal. onde era, só pra falar pro pessoal Então, de hoje. musicalmente falando, eu acho que foi muito rico, assim. A gente podia gostar de tudo sem ninguém julgar, sabe? E tem um outro dado, eu falei até com o Luiz em off isso um dia, falei do pagode, mas dá pra estender em tudo. Eu acho que nos anos 90, o homem definitivamente, ele perdeu o medo de chorar em público nas músicas. Principalmente o homem pobre. Porque até os anos 80, especialmente no samba, os ritmos mais populares, o que era o personagem na música? Era o cara garanhão, que pegava um monte de mulher, voltava no outro dia pra casa, a mulher ficava chorando em casa. E ele não tava nem aí. Nos anos 90, não, o homem começou a correr atrás da mulher. Sim. Começou a fazer música chorando, que a mulher tinha ido embora, mais assumidamente, e especialmente no samba. E eu acho isso um fator muito marcante dos anos 90. Você falou do axé, o Tchan tinha música romântica. Tinha. Falando que a mulher tinha ido embora e tal. Então todo mundo tinha que dar um espacinho pra chorar, pra dor de corno. Tinha um espacinho pra cornice. Você descia na boquinha da garrafa, mas você também chorava no travesseiro, Exatamente. E entendeu? bebia na mesma garrafa, você descia em cima. Exatamente, você bebia. Da mulher. Exato, você bebia a garrafa, descia na garrafa e depois dormia bêbado chorando no E travesseiro. depois os filhos dançavam no quintal em cima da garrafa. Exatamente. Na tarde de domingo. Olha que fauna. Você fala assim, você falou de Mamonas Assassina. Mamonas Assassina tirava sarro de tudo isso, Sim. né? De tudo isso. Pra mim, bem na minha cabeça, assim, dessa época, duas bandas que pra mim marcaram muito. Duas bandas, um cantor, né, que é o Chico Sainz, Nação Zumbi, e Mamonas Assassina. Foi o último gênio da música brasileira. Foi, eu acho que pra foi, mim. eu acho que sim. E são díspares, né? São coisas totalmente diferentes. Mamonas de um lado, e acho que os dois, assim, foram, pra mim, marcou muito os anos 90. E os Mamonas que tiravam sarro de tudo isso que você tá falando. Eles tinham a música de corno deles lá. Sim. Meu nome é de Jair, lembra? Facinho de confundir com o João do Caminhão. Eu lembro até hoje aqui. Até hoje. E os Mamonas, então foi em um ano, eles fizeram nem um ano de vida, de sucesso, né? Em um ano eles explodiram e morreram. E também outro dia, no dia da morte dos Mamonas, outro dia que eu lembro, do início ao fim do dia. Estava que comprando marca... pão na padaria e vi na televisão lá. Comprando pão na padaria. Foi de manhã a notícia. Foi de manhã, eu acordei com a notícia. Eu lembro, acordei. Eles eram tão irreverentes que eu lembro que surgiu uma versão nunca comprovada, porque o acidente deles foi bizarro, igual ao do Denner, se a gente for pensar em termos aeronáuticos. O avião tinha que virar pra esquerda, virou pra direita e bateu na montanha. E eu lembro que na época surgiu essa versão, que eles eram tão irreverentes que suspeitava-se até que o piloto deixou eles pilotar lá o avião, essa coisa toda. Claro que é uma teoria bem bizarra, bem conspiracional. Mas pra gente ter uma noção do nível de reverência que eles atingiram, né? E de pensar até que eles burlaram as regras da aeronáutica. E eu falei no programa passado, e vou falar aqui de novo. Pra mim, Robocop Gay tá entre as 50 maiores músicas da história do Brasil. E em termos de criatividade, porque o pessoal acha que só porque uma coisa é escrachada não é genial. Não, ser escrachada é tudo genial, que eles cara. escreveram era muito bom. Se você pegar todas as músicas, estouraram praticamente. E você pega o Robocop Gay e o cara tira sarro de gaúcho, tira sarro de tudo ali. De tudo. Ele trabalhou com homofobia de uma maneira muito interessante ali. Com estereótipos. E com o Robocop. O Robocop era os Vingadores de hoje, gente. Era um herói desse tamanho, assim. Foi o grande herói dos anos 90, foi o Robocop. E ele falava que o Robocop tinha uma pistola de plástico. Tem coisa mais irreverente que isso. Então eu acho que o Mamonas foi uma coisa genial, que surgiu, foi um cometa e que foi embora muito cedo. E quando você faz uma lista lá que coloca Chico Buarque, coloca Caetano Veloso, tinha que estar Robocop Gay, na minha opinião. Eu também acho. E aí tem o título. Isso aí. Bati aqui no negócio. Bateu na mesa isso aqui, cuidado pra não quebrar. Só fazer um ratinho. parênteses e um rewind pra gente voltar pro Fazer o Poperô. quê? Um rewind. Nossa, vou embora depois dessa. Gente, se não for pra ser poliglota, eu nem venho. Não, só falando um pouco do Poperô, assim, eu sou uma pessoa que eu vivo essa época da música, o pré da música eletrônica, né, a dance music dos anos 90 até hoje. É um dos estilos de músicas que eu mais escuto, que eu mais curto, que eu mais tenho boas recordações. E, gente, sábado agora, eu vou fazer propaganda entre aspas, porque não chega a ser propaganda porque os ingressos já esgotaram, mas tem a festa junina do programa Energia na Veia, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é show de bola da Energia 97. Todo ano eles fazem uma festa junina temática, né, músicas dos anos 80, 90 e 2000, e eu vou estar lá, então se alguém souber qual é a minha cara e me encontrar lá no sábado, por favor, venha me dar um oi. Olha, milhares de fãs. Exatamente. Eu acho que você tem que avisar a segurança do evento. Palhaço. Que é uma multidão vai Eu acho muito você lá. legal a gente irá poder celebrar algumas coisas, a gente ter eventos pra celebrar coisas do passado. Eu acho isso legal. muito bom, legal, sim. né? Legal, pra sim. tudo, né? Sabe, eu sei que o Luiz vai mudar de assunto Não, bora, aqui, bora, vai lá. mas os anos 90
Tem um fator musical que pouca gente lembra. Foi o grande ano que o rap passou a existir aqui no Brasil. Nossa, o rap, razão. ele foi criado nos anos 80. Tem razão. E quem trouxe foi o Pepeu, que cantava Quatro Nomes de Menina, o Taíde, J1, que são valorizados muito até hoje. Mas eu nunca esqueço num dia que eu tava ouvindo a Rádio Transcontinental, ouvindo uns pagodinhos de corda lá em casa, né? E aí começou uma música diferente, um cara falando grosso, né? Que era Fim de Semana do Parque, do Racionais. Eu falei, que diabo é isso? Eu nunca tinha ouvido rap na minha vida. De verdade, eu nunca tinha ouvido. Eu morava na periferia e nunca tinha ouvido rap. E aí eu comecei a pesquisar, fui na loja, comprei o disco e eu descobri um programa chamado... que era apresentado pelo DJ Armando Martins, na antiga Rádio Metropolitana, que era o Doutor Rap. Ah, nossa! Isso! Sim. E ele Fez foi o muito primeiro sucesso. cara que fez um programa de rap aqui no Brasil. E a partir daí, não vou dizer que o rap explodiu, porque pra mim o rap nunca explodiu no Brasil, quem explodiu foi o Racionais. E o Gabriel Pensador. E o Gabriel Pensador também, que sofria muito preconceito na época, inclusive porque era branco e era de classe média e morava na zona sul do Rio, em São Conrado. E as músicas eram sensacionais. Isso, e eram muito boas também. Era tão genial quanto o Mamonas. Mas o rap, ele se consolidou aqui no Brasil, não criou um cenário de shows gigantesco, porque orbitou em torno do Racionais, mas fica aqui a lembrança do DJ Armando Martins, que popularizou o rap aqui nas periferias, e do Racionais, que apresentou o rap pra todo mundo aqui no Brasil. Sim, o rap muito forte em São Paulo e o funk no Rio, com o Furacão 2000, né? Exatamente, com o Rômulo, com a Verônica Costa, né? A mãe loira do funk. Exatamente. Nossa, que coisa maravilhosa. Mãe loira do funk. Ou seja, a diversidade musical dos anos 90 era uma coisa assim, sem igual. Era uma fauna. Não, era mesmo. Mas tem outra coisa que era uma fauna, uma coisa muito boa assim. A mãe de Nada Domingo Legal. Isso é. No dia que os Mamonas morreram, ela tava lá pra falar que ela tinha visto que o avião ia cair. Exato. Olha, por força do trabalho, eu às vezes encontro com a Márcia Fernandes, a sensitiva, né? Ah, sim. É uma versão da Mãe de Ná. Mas Uma olha, muito mais grossa que a Mãe de Ná. repaginada Mas voltemos à Mãe de Ná. olha, isso era muito bizarro, cara. Walter Mercado. Gente, Ligue já. Ligue já. Nosso querido Padre Quevedo, né? Nosso Ixon não existe. Mas isso tá era aqui. sério. Não, mas ele é sério. Mas o pessoal tratava ele como bizarro, Sim. cara. Era um cara mas muito não inteligente. era. Ele é muito inteligente. Mas tratava ele com bizarrice, cara. Assim, e não era. A discussão dele com o Henrique Cristo, por exemplo, né? Assim, Cara, o próprio que Henrique Cristo, né? bizarro. A gente para pensar assim friamente, né? Na situação, a gente fala, como é que a gente sobreviveu a isso? Não. Era uma hecatombe, né? Um negócio... Eu acho que a gente sobreviveu por causa disso. Porque a realidade era tão triste que verdade. era tanta crise aqui no Brasil. É verdade, a gente né? precisava dessas porcarias Como não pra dar tinha risada. internet pra gente rir dos memes e você compartilhar, o meme acontecia ao vivo, Você né? imagina um domingo que todo mundo tava duro, desempregado, se não tivesse domingo legal pra gente ver. A prova da banheira, É. a prova da bexiga, estourar a bexiga, você tinha que amassar o seu coleguinha. Imagina um cara e uma menina com uma mini saia Sentar no curtíssima. Ela tinha que sentar no colo do cara pra estourar uma bexiga. Gente, como é que ninguém foi preso nessa época? Era engraçado que tudo nos anos 90, nos programas, tudo simulava sexo, né? Tudo. Tudo parecia posição sexual. A banheira, as pessoas ficavam peladas. Agora, quando pegava o negócio, saía o biquíni mesmo, ficava pelado. E a ideia mesmo. era essa, né? A ideia era ficar pelado. Domingo, 3 horas da tarde. Pra vocês O terem uma Ibope aumentava na quantidade progressiva de mamilos de mamilos aparecendo. Era um aparecendo. negócio assim surreal. Pra vocês terem uma ideia do que era o domingo à tarde nos anos 90, eu vou falar de dois personagens aqui que protagonizaram uma cena icônica dos anos 90. O Van Damme, que você vê todo o cérebro no cinema, com que a Gretchen, vergonha. que hoje é um meme ambulante. O Van Damme dançou ao vivo com a Gretchen. Dançou, se esfregou, e né? Teve um eu vou me perdoe Feliz. pela palavra. Ficou feliz. Ficou feliz ao vivo com a câmera em cima, dançando junto com a Gretchen. Isso. Isso era uma tarde de domingo dos anos 90. Agora, também é bom a gente falar de alguns episódios que ficaram marcados porque foram bizarros e foram muito tristes. Teve o episódio do menino latininho no Faustão. Sim, isso era O isso. que era o menino latininho? O latino que vocês veem hoje, com bigode, com Ferrari, com um monte de mulher bonita, ele era um artista muito popular nos anos 90. Ele sempre foi bom de pegar coisas que estavam na moda e regravar no jeito e sair dele. bem. É. Por isso que ele é rico. Ele é muito inteligente Só pra que fazer na isso. época as músicas eram um pouquinho Isso. melhores, né? E a gente não valoriza ele enquanto deveria, enquanto dançarino. Ele sempre foi um puta dançarino. Ele dançava muito bem. Ele dançava bem, né? É verdade. E aí o que forte acontece? dele Apareceu um era menino dança que era mesmo. deficiente. Eu não lembro exatamente qual o nome da doença que ele tinha, que era um menino com 1,10 m de altura, 1 metro de altura. Era um tipo de nanismo. E tipo de nanismo mas era um outro tipo de doença que eu não lembro qual era o nome, não era uma coisa tradicional. E ele foi ao vivo no Faustão e imitou o latino com bigode, com tudo, com roupa brilhante.
E foi a maior festa, mas depois acabou aquilo, todo mundo olhou pro outro, assim, tanto na Globo quanto em casa, falou, que merda foi essa, gente? O que a gente fez? A gente colocou uma criança com deficiência imitando um adulto, um cantor, e ficou dando risada, achando divertido. Teve o episódio também do sushi erótico no Faustão. Foi a gota d'água da Globo. Isso, que foi um divisor de águas, depois a Globo falou, pô, tamo indo demais. Chega, né? A gente já chegou no fundo do poço. Colocaram um chefe como esses do Masterchef, que a gente vê um cara caríssimo e valorizado, que tinha estrelas como que chama aquela revista? Do Michelin. Do Michelin. Revista Michelin. Um cara assim ferrado. Aí colocaram um monte de moça lá, nua, um sushi em cima. E o cara ensinou a fazer o sushi em cima das partes íntimas das moças ao vivo. Nua mesmo, tá? Sim. Às 17 horas, domingo, com a família brasileira, depois de comer uma feijoada, caída no sofá, com as crianças reunidas, depois de dançar na boquinha da garrafa no churrasco. Exato. Então são episódios muito marcantes da televisão. Olha, do gente, domingo. não era fácil, não. Olha, vou te dizer a verdade. É que a gente só assistia essas coisas porque não tinha internet. Mas acho que isso era mais bizarro do que a internet, cara. Com acho que eles conseguiam ser mais bizarros do que a internet internet hoje. Era uma deep web na televisão. Exato. Total. Era deep Pode web. ter certeza. Com o Faustão lá. Ô louco, bicho. Não vai tirar dali não, hein? Ô louco. Gente, deixa lá. Sexolândia. Era, nossa, tinha cada Sexolândia. bizarrice. Tudo era sexo. Tudo era sexo. Sexo. Né? Tudo, é o que eu falei aqui. Ou o assunto era sexual, ou as brincadeiras remetiam a sexo. Era posição sexual. Era a gente fazendo com o pé aqui, a mão lá, aquela coisa toda. Eram filmes pornô softs em TV aberta. É verdade. Agora falemos da internet, é isso, Luiz? O Cine Privé era mais leve, tá? Exatamente. O Cine Privé era mais leve. Era mais leve. Não vamos falar do Cine Privé aqui hoje. Deixaremos isso para outro dia. Então é especial. Também não vale a pena gastar um tempo falando disso, não né? Vale, Vamos combinar. Não vale, deixa pra lá. Vamos combinar. Mas a internet. Chega a internet no Brasil. Ei, brasileiro chegou na internet, olha só. Que medo disso. Não, porque assim, internet... Antes disso, era tudo mato. Era tudo mato. Não, era Faustão e do Gugu apresentando essas coisas que a gente falou. No meio do mato. Tudo isso aí que a gente falou. Com mulheres seminuas. Olha... Mas é verdade, cara, porque a internet já estava no Brasil em 94, 90, já tinha internet aqui. Mas não era muito caro e não era qualquer um que acessava, né? Ela foi popularizando pro fim da década, né? Eu não sei, eu tive acesso à internet em casa, acho que foi em 98 ou 99. Você lembra o ano? Na minha foi 97. 97? Eu tive em 2000. 2000, você já 2000. passou... Eu tinha uma limitação muito grande em casa, porque as linhas de telefone eram muito caras. Também. Nos anos 90. Eu, na época, eu morava na cidade de Tiradentes já, e uma linha de telefone lá, pra vocês terem uma ideia, no valor de hoje, ele custava 20 mil reais. Então o que a gente fazia? Nós fazíamos PABX nos prédios. Então eu usava uma linha com mais 20 pessoas no prédio. Aí tinha que apertar o 0 pra ver se estava desocupado e nunca tava. Nunca, imagina. Nunca tava. E as pessoas faziam uma gambiarra. Olha o bastidor que eu vou contar no meu prédio. E bizarro. As pessoas digitavam um código lá e estavam conversas alheias. No PABX. Olha o grau da gambiarra. Então não dava pra ter internet era assim, cenário, um outro nível de conversa cruzada, né? Exatamente. Que às vezes a gente pegava a linha cruzada e ouvia a conversa de alguém, aí né? Eu só tive linha de telefone depois do Linha plano de cruzada, expansão linha da Sabesp. Da Que Telesp. foi uma época que todo mundo Telesp. da Telesp, Telesp. todo mundo dormiu na fila pra ganhar uma linha de telefone. Caraca! Comprou a linha de telefone, Era verdade, por era assim R$500, mais ou menos. Não, e o pessoal comprava telefone pra ter como investimento, que depois Exatamente. vendia, né? Valorizava e Exatamente. tal, era E aí surreal. eu tive a internet no ano 2000, e o que ficou marcado daquele período, acho pra vocês também, foi a internet de escada. Total. Nós ficávamos acordados até meia-noite, porque os pulsos valiam muito, né, na conta de telefone. Era um né? pulso a Se cada gente 4 minutos. Exatamente. Se a gente, vamos supor, ficasse 10 minutos na internet durante o horário comercial, a gente pagaria o equivalente hoje a R$50. Por aí. Depois da meia-noite, a gente pagava 5. Pagava 5 não, pagava 50 centavos. Não, né? era só era um pulso, assim, dava um pulso e... Isso. Então a gente ficava acordado até meia-noite, conectava lá e digitava a senha. Tinha que ter um provedor, tinha que ter um e-mail, né? Era uma palhaçada. Aí Vocês não têm você noção. baixava 5 discadores diferentes Exatamente. pra você tentar pegar um gratuito, né? Que tivesse disponível. Era difícil, né? Era uma- IG, Best, Isso. A Wall... American Online que eu tinha. American Online era pago. Era pago. Era pago. É que nem o Wall era pago. Wall E também Best, era pago. e tinha o prêmio Best. E Best. Era uma alegria quando você ganhava o CD do UOL que te dava direito a não sei quantos dias 30 grátis. dias grátis. 30 dias Não, vinha uma grátis. puta caixa colorida. Assim. Exato, era um E a negócio gente ficava assim, esperando em surreal. casa, né? Cara, e quando você... Eu não sei você, gente, mas eu gostava tanto daquele ritual.
digamos assim, pra você conectar. Sim, tomava que banho, quando imagina. conectava, dava um friozinho na barriga, porque aí eu entrava no chat do UOL pra conversar com os meus amigos, era muito legal. Amigos, Era verdade, é verdade. Eu fiz, Mas é verdade, é eu verdade. fiz uma turma de amigos de umas 15 pessoas, a gente conversava de seriado, de filme, era muito legal. Era muito legal. Eu frequentava a sala a sala dos católicos no UOL. E naquela mas época, é um anjo que bonzinho, mesmo, né? Que mentira, né? Gente, é que vocês não conseguem ver aqui pelo podcast a auréola, o tamanho da auréola dessa criatura. Tá meio torta aqui. É. Mas eu lembro que naquela época tinha os primórdios das discussões com textões. Ah, eu lembro total. que entrava evangélico na sala pra atacar, né? Ah, Aí colocava, Eita. eles faziam uns Viu? Vem dessa época aí já, viu? Exato. Eles faziam uns desenhos de Nossa Senhora só com vírgula e ponto. Isso. Assim, bem grande. Aí falava, vocês adoram a imagem, né? Que não sei o quê, não sei o quê. E ficava quebrando o pau na sala. Pega pra capar na madrugada, gente. Mas era o surreal. chat do UOL é uma coisa bem icônica. É. O chat do UOL é o avô do Tinder. É verdade. O que era o chat do UOL? Você entrava eu acho que tem gente que tá nos ouvindo que nem sabe o que é um chat, né? É. Ele é mais ou menos o que você entra num site de uma loja, de uma concessionária e conversa lá que hoje em dia é com um robô, né? E fala boa tarde, boa noite pra você. E você conversava com pessoas e paquerava às vezes com essas pessoas e você não tinha foto das pessoas. Não tinha tinha. foto igual hoje. O grupo do WhatsApp é algo mais próximo do que pode se dizer o que era isso. Mas eu acho que o grande diferencial era a ausência de foto. Sim, não tinha foto Você de não nada. trocava arquivos, era só Não. conversar, Foto né? não tinha, você conversava, a pessoa falava assim, eu sou loiro, dos olhos azuis, tenho 1,95 m, não sei o quê. E assim, você não tinha foto e quando ia encontrar a pessoa, você ia praticamente às escuras. Você tinha só aquela descrição da pessoa e olhe lá. Que 99% das vezes a descrição era mentirosa, né? Exatamente. E tinha o diferencial de você levar um tempo até você conhecer a pessoa. Não era igual hoje que você vai lá dar um Imagina. match. No dia seguinte você já marca uma cerveja com a pessoa. não, Você demorava. demorava. E eu lembro que eu tive um episódio de conhecer uma pessoa que depois acabou virando amigo e tudo mais. A gente trocou carta, Olha. trocamos foto Rapaz, até pra isso. gente saber como era um e outro. Aí a gente começou a conversar por telefone. E, gente, sem brincadeira, isso levou uns 6 meses até a gente se encontrar no shopping e conversar Mas vocês pessoalmente. estavam namorando nesses 6 meses ou só se conhecendo? Não, Já só se Só se conhecendo. conhecendo, Era uma... né? Gente, era tão tranquilo, era um negócio assim, não tinha sacanagem. Hoje em dia é muito rápido. Era você realmente conhecer a pessoa, não era já partir pros finalmente, Era mesmo, né? era mesmo. Era muito legal. Não, e existia, De verdade. existia o fenômeno que hoje em dia praticamente não existe mais, o namoro à distância. É. As pessoas namoravam à distância. Namoravam E por- quando eu falo por namorar à carta distância, também. não é o cara morar no Tatuapé e a menina em Itaquera. Nada. Não. Era assim, tinha gente que morava no Pará e namorava com alguém aqui em São Paulo. É. E se encontrava no aeroporto. Exato, e se conheceram no chat, né? Sim, Nesse se conheceram no chat. chat. E muita gente tá casado hoje em dia É, dessa época. é verdade. E tem muita gente também com história tenebrosa Tem, dessa época. tem também. E tem gente que não está mais entre nós porque morreu nessa época. Né? Foi triturada por alguém, foi dissolvida em ácido por alguém. Olha! Levaram o fígado, né? Tá sem rinha. Então, você... Olha a Ai, situação. gente, o Flávio acabou com todo momento de Olha romantismo a nesse situação, programa. olha a situação. Ah, Flávio. É a Olha- dura realidade dos fatos. Tá louco. né? Pois é. Foi Nossa, acontecer. até foi um silêncio. É. Não, depois dessa eu vou pular aqui, porque... Fiquei triste Olha, agora, acho que a gente olha, já pode ir encerrando. Eu acho que eu vou encerrar mesmo. Né? Vamos passar. Vamos Mas passar. acontecia, Já que gente. o Flávio tá falando isso, vamos passar pro Ixo não existe. Porque Ei. Ixo não existe vai ter um tema parecido com isso daí. Vamos lá. Polêmica. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. No Ixo não existe de hoje, olha só. Quem viveu na década de 90, era criança e ia pra escola, vai lembrar dessa história. Ah, vai lembrar. Os palhaços assassinos da Kombi branca. Podia ser palhaço, né? Ah, Né? O assassino nem queria rapaz, chamar olha atenção. só. Ele palhaço, Não, a exatamente. polícia vê de Bem longe, né? discreto, né? Gente, A eu polícia nem ia tinha... ver. Olha, se todo mundo tinha medo de sair pra rua, você vê os palhaços, cara. Coitado dos palhaços. Primeiro começar por aí. Porque se passava um palhaço na rua, ele é perigoso ele apanhar. Exato. Vamos começar por aí, Será né? que vieram antes ou depois do It lá, aquele palha- palhaço Eu acho- assassino? Olha, deve ter sido por aí, viu? É, Porque acho que foi Alguém se inspiração. inspirou, né? Deve ter tido alguma coisa nos Estados é Unidos. pela alguma época, é pela época mesmo. Verdade. É, acho que uma das maiores lendas urbanas, cara, da década de 90. A história é a seguinte. O querido falecido Notícias Populares, outra coisa que também... Minha Deus nossa, o que tenha. jornal... Olha, me publica lá uma imagem de um palhaço. Como se fosse desenhado pela polícia ainda, tá? Desenhado como se fosse um retrato falado de um palhaço. E da esposa, seria a esposa dele, ou companheira dele, que era palhaço. uma dançarina. Não, ela era uma Ou bailarina. palhaço fêmea. Era bailarina. Era uma bailarina e um palhaço. É.
E assim, e esses dois eles iam sequestrar crianças pra pegar os órgãos e vender. É isso que acontecia. Mas o pessoal tem uma fixação por órgão. E aí, isso virou uma coisa... Não, tem uma fixação por órgão, você tem razão. Eles acham uma facilidade pra tirar órgão vendido. E virou uma coisa assim que as pessoas começaram a acreditar nisso até imaginar. Falaram que a filha de não sei quem, da vizinha do papagaio, foi sequestrada e roubaram o rim da menina. Olha que coisa, roubaram o rim da menina. E a história foi dando corpo. E assim... O Gil Gomes entrou na história, no Aqui Agora. Olha, até o Gil Gomes entrou na história, foi começar a investigar isso aí e percebeu-se que era uma grande balela. Aí o Notícias Populares colocou na sua capa lá que aquilo lá foi na verdade não foi uma notícia, eles escreveram no texto que não era uma notícia, era só uma lenda e tal e tal. A história morreu por aí pro jornal, né? O jornal morreu depois, mas parou por aí. A polícia dessa época tava... Eu vou deixar o link pra vocês lerem depois dessa reportagem, porque os policiais queriam matar quem criou isso daí. Porque se você visse um palhaço na rua, você ligava pra polícia. Coitado dos palhaços. Os policiais estavam doidos, falaram, gente, não tem isso, não existe. O Gil Gomes provou lá também, por som do Aqui Agora, não tem, não existe. As pessoas continuaram acreditando nisso. Ou seja, é uma lenda urbana, é um Ixo não existe, nos anos 90. Total. E eu tenho um relato dessa época. Eu vou mandar um beijo até pra uma amiga minha que hoje mora em Minas, Uberaba, que estudou comigo, a Janaína. Ela é dessa época. Aí um dia eu estudava no colégio, na escola Padre Anchieta, que fica na Angel Pestana, no Brás, perto do Largo da Concórdia. E um dia eu saí, tava minha mãe e a mãe da Janaína, na porta da escola, as duas com o olho arregalado. Falei, gente, o que tá acontecendo? Eu tinha uns 7, 8 anos, já fiquei assustado, né? Falei, aconteceu alguma coisa. Aí elas falaram assim, a gente veio vigiar aqui, porque falaram que o palhaço acabou de pular o muro da escola e saiu correndo lá pra trás, que ele tentou raptar a menina, ele tava com a menina no colo, aí como ele não conseguiu pular o muro com a menina, soltou a menina pulou o muro e saiu no Largo da Concórdia. Você imagina um palhaço assassino correndo no Largo da Concórdia, uma multidão ali ao redor, e gozada, ninguém viu. Que coisa incrível, um palhaço correndo no Largo da Concórdia, que talvez seja o lugar que mais circula dinheiro, que mais circula gente aqui em São Paulo por metro quadrado, e ninguém viu. E a minha mãe e a mãe da Janaína estavam apavoradas com medo do palhaço. Janaína, fala pra sua mãe depois. Olha, isso aí, eu vou te mostrar o episódio. Não, e você sabe que isso é uma lenda urbana que corre até hoje, né? Olha, não é mais com palhaço. Vão fazendo outras versões. É com outras histórias, mas... Gente, eu sempre falo isso. Se um caso desse acontecer e for real, vai sair no Datena, e o Datena vai fazer questão de colocar a câmera dentro do corpo da pessoa sem órgão. Exatamente. O buraco no rim. Então, não tenha dúvida disso, tá, gente? Não tenha dúvida disso. Acho que quem começou tudo isso foi a história do Homem do Saco, né? O Homem do Saco, que passava pra pegar as criancinhas, aí foi tendo um desdobramento, aí o pessoal foi usando a criatividade e vai aumentando. Eu acho que só um registro histórico dos anos 70, eu acredito que quem ajudou a popularizar esse tipo de lenda urbana na televisão e na mídia foi o Homem do Sapato Branco, Jacinto Figueiredo. Ele foi a primeira pessoa a entrevistar um ET na televisão, a mostrar um ET, coisa que o Ratinho fez nos anos 90 com o ET e Rodolfo. Exatamente. E inclusive isso aí foi a maior audiência da história, que foi o único dia na televisão que um programa atingiu 100 pontos de audiência e 100% de televisões ligadas. Rapaz! O Homem do Sapato Branco conseguiu quando ele apresentou um ET na televisão. Então ele ajudou, ele pegava muitas lendas dessa, ele morreu, tudo bem, mas ele fazia muito isso, ele pegava muitas lendas dessa e ele pegava do Jornal Notícia Popular e dava continuidade na televisão. Vamos entrevistar uma vítima de não sei quem. Então ele ajudou a popularizar com ratinhos e congêneres nos anos 90 também, fazendo coisa parecida. Aliás, ET nos anos 90 no Brasil também era uma coisa, né? Tinha o de Varginha, tinha no Fantástico, todo fim de semana tinha um chupa-cabra. A gente tem que falar do chupa-cabra. O episódio do chupa-cabra a gente vai fazer. Só das bizarrices, acho que vai ser mais ainda. Só das bizarrices, olha. Eu não vou contar, vai ficar muito longo. Não, já tá grande o programa aqui, vamos. Ó, chupa-cabra. Vamos pras dicas culturais. As dicas culturais. Não, você sabe que tem um pior aí agora, né? É o chupa, não vou falar o nome da palavra aqui porque é feio, de Goianinha. Eita! Tem lá o que chupa uma parte do corpo humano de Goianinha. Não vou falar qual. Isso, é bem exatamente. Vamos para as dicas culturais, porque o nível caiu aqui. Exato. Peraí, gente, deixa eu pegar o nível. Não, primeiro começou a ficar fúnebre, agora foi falando de chupa não sei o quê. Não chega. Vamos para as dicas culturais que chega. O programa tá bizarro, como deveria, né? Celebrando os anos 90, tá bizarro, tá tudo bem. Mariana, eu vou deixar você começar falando as suas dicas culturais. Muito bem, gente. A dica cultural desta que vos fala, já fazendo um gancho exatamente com os anos 90, porque foi uma produção da Disney que fez muito, muito sucesso e que eu acho que até hoje tem muitos fãs, que é o Aladdin, mas
fazendo um gancho com o live action que tá em cartaz no cinema, fazendo um baita de um sucesso. E, gente, assim, opinião, fui assistir na semana da estreia. Eu adorei. Eu achei que eles tiveram uma sacada muito legal em colocar o Will Smith pra fazer o gênio, porque ele construiu o gênio dele, ele não imitou em nenhum momento o Robin Williams, mas ele trouxe, assim, uma liga que precisava pro filme. Eu achei que ele roubou a cena, sinceramente. Tudo ele faz bem, impressionante. Impressionante, foi muito bom mesmo, eu gostei pra caramba. Teve gente que reclamou que o começo do filme, os 20 primeiros minutos, correram um pouco devagar, porque tem uma apresentação grande ali do personagem do principal, do Aladdin, só que eu achei que, né, em termos de live action, ali foi uma coisa bacana. Obviamente no desenho não ia ter como surtir o mesmo efeito, então eu gostei muito. E, gente, se vocês puderem prestigiar a boa dublagem brasileira, assistam em inglês se quiserem, mas também assistam dublado. Pra quem não sabe, quem tá dublando o Aladdin é o Daniel Garcia, que também é conhecido por ser a drag Glória Groove. Só que não é a Glória Groove que está dublando, é o Daniel Garcia. O Daniel Garcia é dublador há muitos anos, ele é muito bom, ele é um menino, né, ele é jovem e um excelente dublador e fez um trabalho incrível, tanto dublando quanto cantando, né, as partes do Aladdin. Então, recomendo. Legal. Eu vou falar o meu aqui, depois o Flávio fala dele, que eu acho que o dele a gente vai falar algumas coisas a mais ainda. O meu é um podcast, olha só, é o Poco Pixel, que infelizmente eles pararam nesse mês aqui de gravar, não vai ter mais a gravação. Mas tem 152 episódios pra se ouvir lá, então tem bastante coisa lá. O que é o Poco Pixel? Fala de videogame antigo. E de uma maneira bem legal, cara, porque não é só pela nostalgia. Ó, os dois hosts, né, um é programador e desenvolvedor e o outro é filósofo, cara. Então eles pegam os games antigos e dissecam tudo aquilo com essa visão de programação e filosofia de jogo. Cara, é muito bom. E os dois têm uma coisa assim, uma química, eles são primos, né? Então, é por aí também. Tem uma química muito legal entre os dois. Eu recomendo, viu, Poco Pixel, mesmo que não tenha, fechou, mas olha, dá pra ouvir porque é um tipo de podcast que não tem data, né? Você consegue ouvir, afinal já é de coisa antiga, então... Exato. Então tanto faz. É muito bom, é muito legal pra quem curte um videogame, coisas antigas, é o Poco Pixel, podem ouvir. Flávio? Bem, eu tenho duas dicas culturais, vou tentar não me alongar. Uma é dos anos 90, eu não sei onde eu vou recomendar as pessoas assistir, além do YouTube, porque no YouTube tem alguns trechos, que é a novela Pantanal. A novela Pantanal, pra mim, ela foi um grande divisor de águas no mundo cultural dos anos 90 aqui no Brasil, porque ela abriu os olhos do consumidor das grandes capitais, numa época que as pessoas estavam mudando muito do interior para a capital. Hoje o Brasil é um país totalmente urbano, de metrópoles, pro interior. Foi o primeiro produto, inclusive, que bateu a Globo sequencialmente. É verdade. Todos os dias o Pantanal ganhava da Globo. Muito sucesso. E muito do sucesso da música sertaneja dos anos 90, e dessa variedade, desse ecletismo que nós falamos aqui, se deve a Pantanal. Pantanal foi exibido por SBT em 2007, 2008, se eu não me engano, e também foi líder de audiência. É uma novela muito boa, do ponto de vista literário, de construção de personagens. Ela é muito bem feita. E eu acredito, pelo que eu lembro assim, de final de novela, pra mim ela tem o final de novela mais bonito de todos que eu já vi. Eu não vou contar aqui como que foi, mas foi no meio do Pantanal, a gravação, e foi num rio lá. E é muito bonito o final. A minha segunda dica cultural, não vou indicar um vídeo específico, um documentário específico, que é sobre o Mike Tyson. E por que eu vou indicar um episódio específico da vida do Mike Tyson para vocês pesquisarem no YouTube? O Mike Tyson, assim como o Neymar, hoje, dia 6 de junho de 2019, está no olho do furacão acusado de um estupro, também foi acusado de estupro nos anos 90, o Mike Tyson. O Mike Tyson, para quem não lembra da época, para quem não viveu, ele era uma estrela muito maior que o Neymar naqueles anos. Sim. Ele era a grande estrela esportiva dos anos 90. As lutas dele não passavam, ele era um boxeador que as lutas não duravam mais que um minuto, que ele era um trator. Não tinha graça. Não tinha graça. Ele é o único cara que eu já vi no YouTube pulando corda de cócoras. Tamanho era a força física dele, eu já tentei fazer, não cheguei nem perto disso, pular corda de cócoras. Ai, minha hérnia. E era um tanque de guerra. E dizem, inclusive, que essa acusação de estupro foi inventada por empresários de boxe da mídia da época, porque ele arruinava as bolsas de apostas. Porque os caras apostavam e as apostas são feitas ao longo da luta também. E as lutas dele acabavam muito cedo. Então se acabava com grande parte dos lucros. Dizem que foi arrumada, mas o fato é que ele entrou no hotel com uma moça, que era a Miss do estado americano,
E a moça saiu de lá dizendo que não queria transar com ele forçou. E evidentemente, se ele quisesse transar com a moça, não ia sobrar nada dela, né? Ele pesava uns 110 quilos, 120 quilos. Forte pra caramba. Era um negão enorme, né? Chegava a ser muito forte. E ele era muito forte fisicamente, era peso pesado. E ele nunca assumiu essa acusação de estupro, só que ele foi preso. E muitas celebridades da época fizeram a campanha Free Mike Tyson. Pra soltar, ele não ficou muito tempo preso, talvez ficou menos que todo mundo ficaria na época, mas é uma coisa que nunca se comprovou. No caso do Neymar, tem vídeo, tem um monte de conversa do WhatsApp, tem um monte de coisa. Do Mike Tyson não tinha. A gente não sabe até hoje se a moça foi estuprada ou não, se ele cometeu o crime ou não. Mas o fato era um episódio muito parecido com esse do Neymar, então fica aqui a ponte. Ano 2019 para os anos 90. Procurem os vários documentários que tem sobre a vida do Mike Tyson no YouTube. Uma vida de merda, eu posso falar aqui. Ele bateu carteira, ele roubou, ele morou em orfanato, e a única coisa que sobrou pra ele foi o boxe. Então, procurem sobre a vida do Mike Tyson, sobre esse episódio, pra entender um pouco de como funciona essa indústria, porque é uma indústria dos escândalos de celebridades. Muito boa dica. Boa mesmo, boa dica mesmo. Vamos para o salve, chamegos e sapatadas. Você tem algum, Mariana? Salve? Não, hoje não. Então, beleza, Flávio tem. Tenho a Camila Meirelles, que mandou um relato no último episódio. A Camila estudou comigo na faculdade, ela não se formou em jornalismo, se formou em administração, mudou de área. E ela trabalha ali na Barra Funda, né? E eu tô falando disso porque ela contou pra mim que na hora do almoço ali na Barra Funda, ela tava almoçando e ouvindo o nosso último episódio. Olha. Aí. Na hora do almoço no restaurante Legal, ali perto do legal. Shopping Bourbon, por isso que eu falei Na que na Barra próxima Funda. pode pagar um almoço pra gente Exato. também, que a gente Opa! aceita. Aceita, hein? E a Mariana tem que pagar a janta também, porque ela ia jantar hoje, cancelou, e tem a gente aqui Pois pra é, jantar. pois é. Tamo Então, aqui. e a Camila falou que ouviu o episódio e achou sensacional o podcast. Ela não sabia o que era podcast. Isso que eu achei muito legal. interessante. E ela ouviu porque eu pedi pra ela mandar um relato pra gente no domingo, ela mandou. E a partir disso ela ficou curiosa pra ouvir a participação dela, eu ouvi o formato e gostou do nosso podcast, do podcast, da mídia podcast. Da em si. ferramenta podcast. Sim. Então eu tô mandando um salve pra ela, um abraço, show. um beijo. Minha grande amiga de muitos anos. E valeu pela moral e pelo prestígio, Camila. Isso aí, eu também hoje não tenho, tô tranquilo, até porque a gente soltou na terça o programa e estamos gravando na quinta, então não deu nem tempo ainda de ter muita coisa. Vamos pro encerramento. Vamos pro encerramento. Das tratativas finais. Hoje teremos uma voz bonita pra ler o encerramento. Exatamente. Não vai ser nem a minha nem do Flávio, É, vai ter é. uma voz aqui pra ler pra gente aqui o encerramento. Tem uma presença mais agradável, né? Mariana, pode mandar bala. Pois não, minha gente. Agora, para entrar em contato conosco, anote aí o nosso e-mail entendonadapodcast@gmail.com, Boa. Facebook Entendo Nada Podcast, no Instagram @entendonadapodcast e no Twitter @entendonpodcast. E é isso. O YouTube, eu não coloquei aqui, ela, coitada, não marquei pra ela. Ah, é verdade. Não, eu não Desculpa. marquei pra ela, não tem É. problema. Não tem, eu não marquei, devia ter marcado. No YouTube são... Não, no YouTube, na verdade, a gente não tem ainda um link lá, porque precisa de um certo número de É verdade. seguidores e tal. Mas é fácil de achar. Eu tô deixando o link, na postagem, mas entra no YouTube e escreve Entendo Nada Podcast, vocês vão achar. Facinho. Vai aparecer lá, vai aparecer. Show. É isso aí, gente, valeu. Um dia eu chego na sua voz, tá? Ah, Eu vou muito treinar, obrigada. Eu vou chegar na sua voz. Um dia eu chego lá. Não, é melhor Fechou. você não chegar na minha voz, vai ficar um pouco estranho. Mas eu quero, eu quero chegar. Tá eu imagino bom. o Luiz com a voz da Mariana, com esse monte de barba, né? Esse monte de cabelo. Eu posso né? dublar o Luiz, o que Não, vocês monte de acham? cabelo não, pouco cabelo, né? Tem A bastante gente, cabelo. a gente pode um dia fazer um especial em vídeo, se é que pode. Fazer Aí uma eu vou dublagem. dublar o Luiz. Boa! Pronto, o que vocês acham? Boa, Gostei muito da ideia, bom. gostei da Luiz. ideia. Vamos fazer, me dublando. E eu dublo a Mariana. É isso aí, gente. Fechou. Chegamos nessa que hoje o programa foi, ó. O programa foi uma fauna. Hoje É, foi uma fauna. foi mesmo. Valeu, gente. Fui. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Mariana, pela presença. Obrigada, gente. Eu adorei. E é nóis, tamo junto. Obrigada pelo Antes que o guarda convite. chegue e expulse a gente. Fui. Fui. Fomos.